especial, tá certo? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos estudar hoje. Não, eu sei que ele tem um aviso para dar, mas o aviso dele tem a ver com a pregação, Efésios 4. Estou sabendo que o João está ligado nos avisos. Eu e o João estamos ligados nas coisas aqui. É que às vezes ao vivo não é fácil fazer as coisas, né? Em Efésios 4, se você abrir hoje, e a partir de hoje, eu queria animar você a trazer sua Bíblia na igreja. Queria animar você ou abrir sua Bíblia no seu celular, no seu tablet. A gente só vai pôr as referências agora, mas não vai pôr mais as escrituras. Que nós queremos que você leia a sua Bíblia, que seu amigo que está vindo na igreja leia com você, que a palavra de Deus constranja nossos corações e que ela seja a mensagem poderosa que vai ficar dentro de nós, amém? Em Efésios 4 hoje a gente vai ler só 6 versículos e fala sobre a igreja, o corpo, fala sobre nós, escrito milhares de anos atrás, fala sobre nós, a igreja, e esse corpo maravilhoso, e é isso que o João tem. Uma boa notícia. Eu quero começar a minha pregação, como o João disse, com uma boa notícia, que uma pessoa vai ser batizada hoje, amém? Que fala sobre o corpo de Cristo. Amém. Então quero chamar aqui o Zé Rodrigues e a sua igreja em casa. Eles vão compartilhar o que aconteceu lá. Bom dia a todos. Para mim é uma grande satisfação poder apresentar aqui Fernanda aqui para a igreja, a dona Roseli também, é muito especial ter ela aqui conosco. E eu vou passar o microfone aqui para minha esposa poder compartilhar mais, porque foi ela que teve todo o processo dos estudos com as outras irmãs, vou passar para ela. Bom dia, igreja, tudo bem? Então, hoje é um dia muito especial para nós, né? Como igreja em casa e amigos, né? Que tiveram empenhado nesse estudo. E é uma grande alegria, né? Porque a Fernanda, há 3 anos atrás, ela estudou a Bíblia. Só que ela desistiu. Muito imatura, ficava pensando lá no mundo, né? E resolveu ir para o mundo, né? Lá ela sofreu muito, né? E quando ela se deu em si, né, que ela precisava de Deus, ela voltou, né? Ela foi lá na Nilvânia e pediu para voltar, né? Só que ela estava vendo aos cultos, né? E a gente não iniciou o estudo com ela. E aí aconteceu algumas coisas na vida dela, muito sérias, né? E ela foi lá em casa, né? Falou assim: "Ô Carmen, eu preciso de ajuda, eu quero estudar a Bíblia", né? E foi aí que eu dei o início nos estudos de novo, né? Com a Fernanda. E aí todas essas mulheres aqui participaram dos estudos, né? Inclusive a dona Janira, que não está aqui, né? Estou muito feliz porque eu vejo muita determinação nela, né? Ela corre atrás, a gente marca com ela, eu não fico ligando para ela, eu marco as coisas com ela, ela está lá no horário, e quando ela está aflita, ela vai atrás da gente, ela fala do coração, ela pede ajuda, né? E isso me impactou bastante, porque eu vejo o desejo no coração dela, né? E os desafios que a gente tem dado para ela não são assim tão fáceis, né? E ela cumpriu todos, né? E assim, hoje é seu grande dia, Fernanda, que você seja recebida com muito carinho pela igreja, tá bom? Obrigado, Carmen. Então, Fernanda, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou ao 3º dia e hoje está à direita de Deus? Sim, eu creio. Amém. Qual a sua boa confissão? Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Então, Fernanda, hoje, diante de Deus e de todas as testemunhas aqui presentes, você será batizada, receberá o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo de Deus, amém? Então, que a gente possa ter um ótimo batismo. Louvar juntos nesse momento especial, amém, igreja?
o que tens feito e tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meus... E as mulheres? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Mais uma vez. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Jesus, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Vamos orar, igreja, juntos. Senhor, que maravilhoso pensar no seu reino. Maravilhoso pensar em tudo que o Senhor faz. Maneira especial que o Senhor prepara cada coisa. E hoje, especialmente, te agradecemos pela vida da Fernanda, a maneira tão pessoal e amorosa que o Senhor tocou a vida dela. Obrigado por o Senhor ser esse Deus que derrama sua graça e bondade sobre cada um desse mundo que te procura. A nossa oração hoje de manhã, que o Senhor abra nossos corações, nos dê entendimento, compreensão, maturidade, convicções. Pai, que a palavra do Senhor entre em nossos corações, penetre até o fundo de nossa alma, de vida, alma e espírito. Que ela seja útil, verdadeira, nos corrige, nos encoraje. E saiamos daqui preparados para todo tipo de boa obra, para que a palavra de Deus continue sendo viva e eficaz em nossa vida, Pai. Muito obrigado. A Ti damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus Cristo. Amém. Efésios 4, versículo 1. Também quero lembrar a todos sobre a nossa escola bíblica, que está acontecendo todo sábado de manhã, o estudo sobre a salvação. Eu quero encorajar todos os membros dessa igreja. Domingo, todo domingo às 9 da manhã, a gente está tendo uma escola bíblica. Hoje tivemos a segunda aula. Queremos encorajar você a acordar mais cedo no domingo mesmo, vir aqui, aprender, recordar, questionar, se perguntar sobre suas convicções, para fortalecê-las na palavra de Deus, para ter as respostas quando você está estudando a Bíblia com as pessoas, para poder ajudá-las a encontrarem Deus, conhecerem mais a Deus e conhecerem a palavra de Deus. Então é todo domingo às 9 da manhã, tá bom? Como igreja, nós estamos orando para ser uma igreja amorosa, amém? Então hoje de manhã eu quero que a gente expresse nosso amor por um grupo muito especial que nos ajudou nesse culto. Gostaria de pedir para o grupo do coral. Cadê o grupo do coral? Cadê eles? E os cantores? E os músicos? Cadê? Eu queria agradecer vocês. Vocês tocaram demais meu coração hoje. Eu acho que tocaram o coração dessa igreja. Com seu esforço, sua dedicação, espiritualidade. Vocês acordam cedo, chegam cedo. Vocês vêm sábado aqui. Irmãos, como uma igreja amorosa, nós queremos agradecer vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Com certeza o coração de todos nós está bem mais macio para ouvir e receber a palavra de Deus. Amém? Juntos vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 1. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso, eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês.
Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Sabe, Paulo, nós lemos algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, eu tive em Salvador, né, como vocês sabem, então foi uma ótima viagem. Obrigado por vocês orarem por nós, eu e a Sandra. A gente teve 3 dias com a igreja. Os irmãos mandam um abraço e um beijo para vocês. Uma igreja fantástica, irmãos incríveis. Foi um tempo, um privilégio para nós estarmos lá, ajudando a igreja. A gente deu aula para solteiros, tivemos convívio, demos início ao curso dos casados que a gente deu aqui, começou lá em Salvador também. Então foi muito especial. Irmãos, Paulo, em Efésios 3, como a gente leu da última vez que eu estive aqui, eu estou pregando sobre Efésios, ele estava preso, e lembra, ele parou de escrever a carta dele, e ele então, em Efésios 3, de 14 a 21, ele para e ele começa a orar. E ele ora em Efésios 3 para que nós sejamos, número 1, espiritualmente fortes. Número 2, que Cristo viva no nosso coração. Número 3, que a gente compreenda profundamente o amor de Cristo. E número 4, que a gente preencha a nossa vida com a natureza de Deus. Depois de ele ensinar isso à igreja, aqui agora, ele nos conduz então, ele começa no capítulo 4, vamos ver qual é a prática do Evangelho com tudo que eu ensinei. Como você pode pôr tudo isso em prática? Qual é a finalidade? Qual é a visão? Qual é a visão que Paulo está tendo? Efésios 4, versículo 3. Que ele quer que a igreja alcance a altura espiritual de Jesus Cristo. Esse é o desejo. Som. Aí eu vou usar isso aqui então, melhor. Mais fácil. Então Paulo quer, e o sonho dele, a visão dele é que cada um de nós alcancemos essa altura espiritual de Jesus Cristo. Então, ele nos orienta, cada um de nós, rumo a Jesus Cristo. Na obediência de cada um de nós ao Senhor. E ele fala aqui sobre a unidade da igreja. A unidade de cada um de nós que fazemos parte desse corpo que Jesus criou. Versículo 1, vamos ler de novo. Por isso, eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis, quando chamou vocês. Bem, essa primeira escritura já faz a gente pensar bastante. Paulo agora nos chama a viver da maneira, como é a maneira, ele está lembrando a igreja, está lembrando a cada um de nós. Peço a vocês que vivam da maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou, quando você foi batizado, lembra? Quando Deus te chamou? Lembra anos atrás, 20, 30 anos atrás, quando Deus te chamou? Lembra o que queimava dentro de você? Lembra seu arrependimento? Lembra a sua mudança? Lembra o fogo do Espírito? Lembra a paixão de ler a palavra? Lembra o desejo que a gente tinha de evangelizar? Paulo fala, irmãos da igreja, lembrem-se disso quando Deus te chamou. Só ouvir isso já não é desafiante para nós? A maioria de nós temos aí muitos anos na fé, vivendo como cristãos. A maneira que nós vivemos hoje é a mesma quando Deus nos chamou. A gente está vivendo da mesma maneira que nós fomos chamados 20, 30 anos atrás, 15 anos atrás, um mês atrás. A gente está vivendo da mesma maneira, da mesma intensidade, da mesma paixão. Como vai nosso amor? Um mês que nós estamos orando para sermos mais amorosos uns com os outros. Mais amor pela palavra. Como anda a nossa oração? Essa oração é como no princípio. Seu amor pelos irmãos dessa igreja é como no princípio. Lembra no princípio? Seu princípio, meu princípio. A gente escrevia carta um para os outros. A gente dava cartão um para os outros. No princípio, qualquer amigo que viesse na igreja era rodeado de cristãos para ter convívio. Lembra do princípio? Paulo está dizendo, irmãos, vamos para a prática agora. Lembra do princípio como era.
Paulo deixa claro que a vida cristã é a expressão de um relacionamento com Deus. Sabe, hoje, nenhum de nós estamos embaixo de nada. Hoje, ninguém te obriga a nada. Que bom! Ninguém te pede para você fazer nada. Ninguém te pede para você dar cartão. Ninguém te pede para você ter convívio com outra pessoa. Então, nós somos a expressão do nosso relacionamento com Deus. Eu sou o que sou porque é assim que eu ando com Deus. Se eu não tenho parceria, se eu não estou preocupado com os irmãos, é isso que eu sou, um cara frio. Porque meu relacionamento com Deus está tão ruim que eu me tornei um homem frio. Se eu sou uma pessoa que vejo um amigo de um amigo na igreja, que não é da igreja, e eu não vou lá, e não tenho convívio, e eu não quero aprender a amar essa pessoa que eu nunca vi, então, isso reflete quem eu sou. E reflete quem sou eu com Deus nesse momento e a fraqueza da minha vida e o egoísmo que toma conta de cada um de nós. E Paulo, ele chama cada um de nós, ele chama a igreja, vivam da maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou cada um de nós. Lembra Lucas 9, 23, negue-se a si mesmo. Lembra quando nós nos negávamos com tanta vontade? Lembra quantas coisas a gente deixou para seguir Jesus? Paulo está recordando isso e dizendo para os irmãos, voltem a viver dessa maneira. Aí a gente pula o versículo 2 e vamos para o versículo 3. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Ele entra num outro assunto bem prático, que é a necessidade de nós vivermos especialmente unidos. Cada um de nós. O corpo de Cristo sempre corre o risco de ser dividido. Na essência, Cristo nunca pode ser dividido, a palavra de Deus fala. É porque a unidade da igreja não é promovida por nós. Nós não produzimos unidade na igreja. Quem produz unidade é o Espírito Santo de Deus. Então nós somos chamados a conservar a unidade que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito produzem na igreja, criada por Deus. Então Paulo pressupõe que a igreja tem uma unidade. Essa unidade é a igreja, onde Deus juntou todos nós, irmãos. Olha isso. Toda a igreja, essa multidão que nós somos aqui, espalhados pelo mundo inteiro, em todos os lugares. Mas vamos falar de nós. Nós viemos de culturas diferentes. Temos idiomas diferentes, alguns de nós temos sotaques que a gente às vezes nem entende um ao outro de maneira diferente. Deus trouxe a gente, famílias diferentes, criadas em lugares diferentes, em estados diferentes. E Deus traz cada um de nós. E essa unidade não foi criada por mão humana, por homens, mas por Deus, que escolheu um povo e enviou seu Filho Jesus Cristo para que o povo se volte ao Senhor. O que é isso? É o corpo de Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo desse mundo, amém? Essa igreja é parte do corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo. Nós somos essa parte importantíssima, e nenhum de nós fez nada para que essa unidade acontecesse. Deus tem trabalhado para isso, para cada um de nós, é feita por Deus, e a gente não vai acabar com a unidade da igreja, por mais guerra que a gente possa criar, essa união da igreja de Deus, nós não vamos conseguir terminar com ela de jeito nenhum, porque Jesus morreu para que essa igreja, a igreja de Deus existisse. É que a igreja de Deus existisse e o povo se volte para o Senhor. É o corpo de Cristo, não podemos acabar com ela. O sangue envolve esse corpo todo, o sangue de Jesus Cristo. Então você vê em João 17, o que Jesus fala? Ele ora pelo quê? Ele ora pela unidade. Ele ora pela união da igreja. Ele ora por nós. Ele estava orando pela Fernanda, as que viriam. Ele ora por nós e os que virão ainda. Jesus ora por cada um de nós. Ele ora pelos discípulos. Ele ora pelos que vão crer, né? Que haja uma unidade. E Paulo, o que ele vem aqui e fala? Façam tudo para conservar isso. Tudo para conservar por meio da paz que une a união que o Espírito dá. Paulo está dizendo isso porque é uma igreja que tem judeus e gentios. Havia diferenças entre eles. Os judeus estavam vindo de respeitar o sábado, os gentios não.
tinha a questão da comida, tinha a questão dos costumes. E obviamente, com muita sabedoria, Deus usa Paulo para pedir o quê? Encorajar os irmãos. Irmãos, há diferença entre vocês, obviamente, mas vamos conservar a paz que o Espírito deu. O Espírito Santo de Deus criou essa paz. Criou essa paz. Então a gente tem que aprender a viver com as diferenças. Precisamos, imagina isso. Um irmão, um gentil vai lá e faz um churrasco e convida todo mundo para o churrasco de aniversário da filha. Aí chega lá, no churrasco, tem porco, filé, de carne de porco. Aí o judeu fala, eu não como isso. Aí o gentil fala assim, como é? Eu te convidei para você vir em casa, você não vai comer? Não. Ah, que hora que é a festa primeiro? É sábado, não, sábado eu guardo o sábado. Então você imagina no início da igreja, vindo os judeus e os gentios, como manter essa unidade. Por isso que Paulo fala sobre essa unidade, né? Então, essa paz, irmãos, tem como fundamento Jesus Cristo, nosso Senhor, obviamente. É Ele que traz essa paz entre cada um de nós. E essa paz chega na igreja através de você e através de mim. Essa unidade da igreja chega através de mim, chega através de você. E o Espírito Santo de Deus trabalhando em cada um de nós. Irmãos, nós recebemos tudo que a gente precisa para viver em paz. Cada um de nós. E por isso a gente tem que lutar contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra a nossa independência, contra a nossa falta de amor. E dar mais espaço para o Espírito Santo agir em nós, para que produza essa unidade que Ele, o Espírito, fez para cada um de nós vivermos. Por isso que Paulo fala, façam tudo para conservar. Agora a pergunta é, o que eu preciso fazer, eu que sou membro dessa igreja, para fazer versículo 3 funcionar dentro dessa igreja? Então a gente vai ler o versículo 2. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então talvez essa seja a orientação de Paulo. Como alcançar o versículo 3? Vivenciando esse versículo 2. A chave é o que ele fala no versículo 2. Suporte uns aos outros. Como eu faço isso? Está aqui, na palavra de Deus. Você tem que ser humilde. Essa palavra bem educado, na minha visão, não foi bem traduzida. Eu prefiro a tradução da Almeida atualizado, que fala manso entre nós, mansidão. Acho que é uma palavra mais profunda do que bem educado. Tá bom? Então eu vou trocar essa palavra bem educado por mansidão. Então, eu preciso ser humilde, eu preciso ser manso de coração com meus irmãos e paciente. E aí que você tem que fazer, a palavra-chave é suporte uns aos outros. Suporte. Aguenta o outro que não pensa igual você. Pensa nisso, com amor, como minha mulher falou, claro. Senão você não suporta ninguém. De jeito nenhum. Mas ele fala, a palavra-chave é suportar uns aos outros. Por que Paulo está falando isso? Porque parece que Paulo está dizendo que pode chegar um momento que vai ficar insuportável viver com alguns. Talvez seja. Pode chegar esse momento. Por causa de opiniões, por causa de visões diferentes, por causa de coisas que não são doutrinárias, mas visões diferentes, pode virar insuportável viver um com o outro. Sabe, irmãos, Deus nunca pediu uniformidade da igreja. Deus nunca pediu que a gente pensasse igual em tudo. Não, mas Ele pede por unidade, por união para cada um de nós. Diversidade faz parte da gente. Nós somos diferentes. Nós pensamos diferente, né? Deus nos fez assim de maneira diferente, né? Você vê hoje o jovem, quando o jovem pega esse negócio chamado celular, você já viu como que o negócio é? Ele abre aqui, aí ele tem 2 dedinhos, que é um negócio de louco, você já viu? É uma ferramenta poderosíssima, ágil, e ele começa, e ele fala com você e escreve, né? E eu estou com o dedo lá só. E meus filhos tiram sarro de mim. Olha o pai, olha o papai, olha o pai, olha o pai. Pai, vai com os 2 dedos. Não dá, filho, o dedo é muito grosso. 2 não dá. E eles tiram sarro de mim, brincam de mim. Aí eu lembro eles, de vez em quando eu os lembro. Filho, ó, lembra que quem paga a internet daquele que está assim, é aquele que está fazendo assim, ó. Lembra disso, hein? Lembra disso.
Quem está pagando a internet do dedinho rápido é o dedinho lento. Lembra disso. A gente tem diferenças de opiniões, diferenças de visões, né? Mas o que Paulo pede para a gente suportar um ao outro? Né? Diversidade faz parte de cada um de nós, né? É utopia a gente achar que a gente pode ser uma igreja que todo mundo pensa igual e sobre todas as áreas. Não dá. Irmãos, suportar eu não concordo com você, mas a gente ainda é amigo. Quem é corintiano aqui? Então, irmãos, eu não concordo com você, mas sou seu amigo. Tá bom? É isso o nível do negócio. Você é louco. Mas você fez sua escolha, eu fiz a minha. Eu resolvi seguir o que Jesus fala na Bíblia. Sejam santos, então eu torço para os santos. Então eu segui o que Jesus falou na Bíblia. Tá bom? Aí tem que me suportar. Pode não gostar, mas tem que me suportar, né? Então, por isso que Paulo fala, suportem uns aos outros. O que acontece se a gente não se suporta, irmãos? O que acontece? A gente se divide. A gente quebra o que Deus criou. A gente quebra o que o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. Divisão. Divisão. Onde há divisão, não há humildade. Onde há divisão, não há mansidão. Onde há divisão, não há paciência. Falta isso, quando há divisão. O caminho de Deus é suporte uns aos outros. E é um exercício, irmãos. É um exercício na igreja, no casamento, na família, no trabalho, em todos os lugares. E olha o que ele fala que precisa: humildade. Ou seja, renuncia à imposição dos seus interesses pessoais. Seja humilde, ouça o outro. Dê atenção. O que Jesus ensinou para os discípulos? Ele ensinou para os discípulos: negue a si mesmo. Um princípio tão básico e profundo e importantíssimo na vida cristã. Ou seja, não é um comportamento servil, mas sim de reconhecer: há um Senhor entre nós aqui na igreja, há alguém maior que nós, há um Deus nessa igreja, há Cristo nessa igreja, há um Espírito nessa igreja, o Espírito Santo de Deus, que quer e trabalha para que a gente seja uma unidade. Quando nós quebramos a unidade, parece que a autoridade não é suficiente sobre nós, e a gente se sobrepõe ao que Deus deseja para cada um de nós. Irmãos, é preciso ser manso de coração, como a palavra de Deus fala. Responder com amor, responder com calma. Porque às vezes na hora dura, se sai uma palavra áspera, você sabe o que acontece. Provoca divisão, provoca situações difíceis, né? Lembra, eu não estou aqui, você não está aqui, ninguém está aqui para brigar pelos seus próprios interesses. Nós estamos aqui para brigar pelos interesses de Deus, confiantes que Deus vai usar nossas vidas, e que nesse processo de Deus usar nossas vidas, nós vamos encontrar e nos suportar e ajudar cada um a ter a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, como Paulo tanto fala. Então nós precisamos de tudo isso. A gente precisa aprender a se suportar um ao outro, ajudar um ao outro, a ver a unidade, porque esse é o fruto do Espírito, lembra? Mansidão, paciência, são frutos do Espírito, como a palavra de Deus fala. Então ele fala no versículo 3, então por meio da humildade, por meio da mansidão, por meio da paciência, suportem uns aos outros com amor. O que nos une? Jesus nos une, cada um de nós. Suportando um ao outro. Se Jesus está nos unindo, a gente vai aprender a suportar um ao outro. Obviamente, numa igreja desse tamanho, você é mais próximo de alguns do que dos outros. Claro isso, natural isso. E desses muito que você é mais próximo, tem alguns que você é íntimo. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que promover a unidade entre todos nós. Entre cada um de nós, cada um de nós. Isso que Paulo tanto deseja. De a gente lutar por esse desejo de Deus, de manter a unidade entre nós, e que Deus planejou para cada um de nós. Olhar para essa unidade, entender, é mais importante a unidade que Deus promove em nós do que o erro dele ou o erro meu. Porque o Espírito quer produzir essa unidade entre cada um de nós.
Eu quero ser um cristão, eu quero chamar cada um dessa igreja, a gente ser um cristão que promove essa unidade, que vive em comunhão com os irmãos, que a gente dá passo de humildade na direção dos outros, passo de mansidão, que nós vamos dar passos de paciência um com o outro, passos de que eu vou suportar você. É isso mesmo, eu vou fazer isso. Por Cristo, em Cristo e com Cristo eu vou fazer isso. Para que haja unidade entre nós, como o Espírito Santo clama e pede para cada um de nós. Eu vou resolver os conflitos que eu tenho. Quando você está dividido com o irmão na igreja, sua divisão afeta essa igreja. Quando há questões entre nós não resolvidas, os conflitos afetam o corpo de Cristo. Outra coisa é: não aceite pensar mal de um irmão. Não aceite falar mal de pessoas dentro da igreja. Nós estamos falando da unidade do Espírito. Você pode não concordar com a pessoa, você pode não gostar do que ela está fazendo, mas vai falar com ela, porque é ela que está fazendo, é dela que você não gosta, é dela que você precisa de Cristo para suportar, ser manso, ser humilde e ser paciente. É com ela que a gente conversa, e não sobre ela com alguém. Por que Jesus morreu? É para a gente falar mal um do outro na igreja? É para a gente fazer fofoca? Ou para a gente aprender a suportar um ao outro com amor, com paciência, com bondade, ser dócil um com o outro? Vai exigir de você, vai exigir de mim, de cada um de nós, submissão ao cabeça dessa igreja. Quem é? Jesus. Paulo está dizendo: façam tudo. Entre muitas coisas que nós temos que fazer, uma delas é ser humilde, paciente e dóceis e manso um com os outros, e suportar um com os outros. Então o que Paulo está pedindo? Seja um cristão. Só isso que ele está pedindo. Não seja um pseudo-cristão. Seja um cristão. Suporte mesmo, se humilha, seja manso, seja paciente. Percebe o grande desafio que está na nossa frente? Manter a nossa união. É um desafio enorme com esse princípio. E aí no versículo 4 ao 6, Paulo fala do quê? Olha que interessante, do 4 ao 6. Ele fala do Senhor Jesus, ele fala de Deus poderoso e ele fala do Espírito Santo. O que Paulo fala nos versículos 4, 5 e 6? Da Trindade. E ele cita, 7 elementos em favor dessa unidade que a igreja vive, E aí ele fala aqui, olha, no versículo 4: há um só corpo, há um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então você vê o que ele está falando? Da unidade, desses elementos em favor da nossa unidade. Olha, se você pegar Efésios capítulo 1 e ler o capítulo 1 do 3 ao 14, você vai ver, Paulo começa a carta a Efésios lembrando da igreja, do nosso Senhor, de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Aqui no capítulo 4 ele lembra de novo, cada um de nós, do trabalho de Deus, da ação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo na nossa própria vida. Você lê o versículo 4 de Efésios, olha, isso é impressionante. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou você. Quem que te coloca no corpo? Você? Não. Quem te chamou para o corpo? Você? Não. Cristo te coloca nesse corpo. Por meio do Espírito Santo de Deus, por meio do batismo, você é chamado a fazer parte desse corpo. É um fundamento. E o Espírito Santo que nos chama, essa mesma esperança nos coloca nesse corpo. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E o Espírito Santo é esse agente da Trindade que age entre nós para promover o Espírito Santo de Deus. Como ele faz isso? Através da pregação do Evangelho. Ele vai no coração dos eleitos. Nossos amigos que vêm na igreja, eles vêm, ele vê o convívio, ele vê o trabalho dos irmãos na adoração, o nosso louvor, eles participam do momento da ceia, eles ouvem a pregação. Quem está lá trabalhando na mente, no coração de nossos amigos, como fez conosco quando chegou nessa igreja? O Espírito Santo de Deus está trabalhando.
para que eles ouçam, para que eles abram a mente, o coração, para que recebam a palavra de Deus. O Espírito trabalha muito para que a palavra de Deus chegue a cada coração, a cada mente, a cada alma de cada pessoa. Deus nos chamou, cada um de nós, para nos ligarmos com Cristo, e em Cristo, e sermos sepultados com Cristo e ressuscitados em Cristo, como a palavra de Deus fala. Tudo através do batismo, para a gente viver em união, como fala Efésios capítulo 5, versículo 2, para a gente tomar parte da glória de Deus, como fala em Romanos 8, 17, e ser revelado a Deus como Filho de Deus, no final, em Romanos 8, 19, na consumação da nossa vida, a gente então vai ser revelado como filhos de Deus. Então você percebe a ação direta do Espírito Santo sobre nossas vidas. Versículo 5, ele fala: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Todos nós confessamos que há só um Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Embora somos pessoas diferentes, na origem, na cultura, na família, no temperamento, na profissão, temos jovens, temos idosos, temos adolescentes, temos mulheres, temos homens, todos nós confessamos o quê? Que Jesus é nosso Senhor. Jesus é nosso Senhor. Ele vai conduzir nossas vidas. Jesus vai conduzir nossas palavras, nossos pensamentos, nossos passos, nossas ações, nossas reações, nossos olhares. Ele é Senhor, Ele governa, Ele toma conta, Ele que nos conduz. Não sou mais eu me libertei de mim mesmo, não tomo mais as rédeas. É isso que Paulo está falando aqui. Temos um só Senhor, um só Senhor na nossa vida. Então você vê como é claro o pedido de Paulo, né? No versículo 3, quando ele fala exatamente isso aí, né? Sejam humildes e mansos, mas façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Como que a gente consegue isso numa igreja com tanta gente diferente? Quando a gente é submisso a quem nós confessamos que é Senhor de nossas vidas, que é Jesus Cristo. Você vê que é claro, para conservar esse espírito de paz, como a gente tem que se submeter a Deus, a Cristo e ao voto que nós fizemos, que Jesus é meu Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós somos parte desse povo. Esse é o chamado para quem é povo de Deus. Esse povo abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que é o único Deus. Agora, nós somos pessoas diferentes, num mesmo corpo, somos um só povo, e agora somos apenas uma só igreja. Então, como que funciona isso na prática? Como que acontece isso na nossa própria vida e na prática da nossa vida? Olha o versículo 6, de Efésios 4. E termina assim essa parte de hoje. E há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Deus é Pai, Deus é soberano, Ele está acima de todos, Ele age por meio de todos. Uau! Nós somos instrumentos na mão de Deus, cada um de nós dessa igreja. Ele está em todos, Ele habita em todos nós, Ele atua em todos nós, Ele quer governar todos nós, Ele quer direcionar cada um de nós, porque estamos no mesmo corpo, servimos ao mesmo Senhor, somos guiados pelo mesmo Deus, conduzidos pelo mesmo Espírito. Somos povo, nação santa, raça escolhida de Deus, conduzidos por Ele, para dar honra e glórias a Deus. Quando você pega uma multidão dessa, e você que essa mesma multidão se reúne no mesmo local, tem o desejo de cumprir o que a palavra de Deus ensina, que eu vou amar o próximo, que eu vou me envolver com os outros, que eu vou desejar ter relacionamentos nessa igreja, que eu quero me aproximar de pessoas, que eu quero me preocupar com a vida de alguns aqui, que eu quero me envolver, que eu quero ligar, eu quero orar, eu quero colocar seu nome na minha lista de oração, eu quero ligar para você durante a semana para te encorajar, para ler uma escritura, para orar com você, eu quero que você seja um porto seguro para mim,
que no dia que eu não estiver bem, irmão, eu vou chegar com você, eu vou sentar na sua frente, eu vou falar, eu não estou bem, eu estou mal, eu estou desorientado, eu estou cheio de culpa, eu estou mal comigo mesmo, eu agi bem, não agi bem ontem. E você vai dizer, irmãos, eu vou orar por você. E ele vai abrir uma escritura e vai te encorajar, e vai amar, e vai ser os ouvidos que você precisa, e vai ser a orientação que você precisa, e vai ser os olhos de Deus ali cuidando de você. Porque é assim que Deus quer, que a gente seja usado por Deus. Cada um de nós, um na vida do outro. Um na vida do outro. Para que essa unidade seja expressa, a gente precisa ter claro, cada um de nós, o que é questão de opinião ou questão de doutrina. Ou salvação. A gente precisa ter claro isso. E para você ter claro isso, eu quero convidar você, venha domingo às 9 horas da manhã estudar sobre o processo de salvação. Venha entender as escrituras, venha ler, venha entender o que é opinião e o que é doutrina. Porque se você pega a doutrina e começa a achar que é sua opinião, você vai se desviar e desvia os outros. E a sã doutrina, que nós precisamos ter essa convicção e esse ensinamento, e essa direção de cada um de nós, precisamos tanto. Irmãos, para não enfraquecermos nossa união, através da comunhão restrita ou egoísta, eu quero chamar cada um de nós de novo. Nós estamos no mês que a gente está orando para ser mais amoroso. Minha pergunta é, como é que você vai fazer isso, esse mês? Quais são os passos que você vai dar? Quais são os relacionamentos que você vai começar a construir, que você ainda não construiu? Por que alguns de nós ainda insistem nessa igreja de não ter relacionamento com ninguém? Por que a dureza do nosso coração está impedindo o poder da palavra de entrar e produzir fruto em nossas vidas? Por que em vez da gente se aproximar da palavra, nós estamos dando um passo para trás com medo? Ter medo não está ruim. Tudo bem que você tenha medo, mas não enfrentar seu medo não vai levar você para lugar nenhum. Só vai produzir mais medo e insegurança. E lembra, no perfeito amor não há medo. No amor de Cristo, no amor de Deus. Se nós queremos só ter convívio com quem a gente gosta nessa igreja, se eu só quero ter convívio com gente que pensa como eu penso, se eu só quero ter convívio com gente que tem o mesmo estilo que eu de vida, então eu tenho que me perguntar, eu estou querendo uma igreja ou um clube? Porque se eu estou num relacionamento, que nada produz em mim, que eu preciso ser mais humilde, mais manso e mais paciente, eu deveria me perguntar, que tipo de relacionamentos que eu estou criando em volta de mim? Os superficiais, os que a gente se vê, toma café, bate nas costas, tapinha e anima o outro e não faz mais nada que isso? Quem são os relacionamentos que você tem que estão tocando você, te ajudando a crescer, conhecer mais Cristo, conhecer mais a palavra de Deus? Sabe, me parece que nesses 6 escrituras, Paulo está nos motivando a gente ir além do que a gente está fazendo. E para mim, essa frase é muito forte, quando ele fala no versículo 3, façam tudo. Você está fazendo tudo que você pode nos seus relacionamentos nessa igreja? Você está fazendo tudo no seu casamento, seu trabalho? Paulo fala, faça tudo. Isso é um chamado para todos nós. Sairmos da zona de conforto, da nossa zona de segurança, da nossa zona de equilíbrio e começar a se atirar de novo. Se atirar, e para se atirar, você precisa de quem? De Deus. Do Espírito Santo. Da força poderosa que Cristo dá para cada um de nós. Outra coisa importante, para essa unidade ser expressa, para terminar, a gente vai ter que suportar um outro, irmãos. Aprenda isso, você vai ter que suportar. Isso aqui não é um clube, é uma igreja. E essa igreja deveria ter uma placa lá na porta dizendo assim, esse lugar é frequentado por pecadores. Nós somos pecadores. Continuamos a ser, queremos ser menos e mais parecidos com Jesus, mas nós erramos.
E por causa do nosso pecado, da nossa natureza, nós vamos ter que continuar aprendendo a suportar uns aos outros, em amor a Cristo, em amor a Deus, em amor a tudo que nós temos nessa vida. Então eu chamo cada um de nós a uma reflexão hoje de manhã. Eu estou colaborando para a união dessa igreja, ou eu estou quebrando a união dessa igreja através dos meus relacionamentos? Eu me mantenho afastado daqueles que eu não gosto, ou eu estou disposto a pagar o preço para me aproximar daqueles, para dar glória e honra a Deus e manter a unidade do Espírito que produz paz? Os relacionamentos que eu tenho divergências, eu ainda os mantenho divergentes, ou eu quero solucioná-los, para que a unidade do Espírito mantenha a paz e a união dessa igreja? Será que você não está quebrando essa unidade do relacionamento seu com uma pessoa? Você vai ver que isso vai influenciar a sua igreja em casa, quando você produz e busca essa paz, esse entendimento e esse esforço. Eu quero fazer tudo para dar honra e glória a Deus com a minha vida. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de ser uma pessoa que quer e que deseja conservar a unidade dessa igreja, que não quer plantar desunião. Nós não queremos plantar desunião, discórdia, separação, enfraquecimento do corpo. Ao contrário, a gente quer sentar junto. E se eu preciso de alguém para me ajudar, para resolver alguma coisa com alguém, eu vou chamar. Vem, me ajuda. Eu não quero ser um agente que vai quebrar o trabalho do Espírito nessa igreja. Nunca! Que Deus não permita isso. Eu quero, porque sou parte dessa igreja. Sou parte daqueles que foram lavados com o sangue de Jesus Cristo. Eu quero andar junto. Eu quero ser a expressão da unidade na igreja. Eu quero ser o desejo de Deus. Quando Deus olhar para mim e falar: uau, é isso mesmo que é união. Suportando uns aos outros, amando, sendo humilde e manso de coração. Que Deus nos dê força para a gente obedecer, irmãos. Força para obedecer o que está no versículo 3. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Deus planejou a igreja para ser unida através de anunciar o amor e a paz. Que a gente cumpra esse sonho de Deus. Versículo 3 de novo. Façam tudo. Meu desafio essa semana, seu desafio, nosso desafio e o chamado de Paulo para a gente continuar dando honra e glória a Deus é: faça tudo. O que é o tudo? Você decide para você. E eu decido para mim, e o que a gente decide é que dê honra e glória a Deus. Amém? Ótima semana a todos. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Estarmos aqui presentes, ouvindo as palavras de Paulo. Pai, que a gente possa viver de acordo com o Senhor quis quando nos chamou. Pai, nos reveste de humildade. Ajuda a gente a ser manso. Nos capacita para sermos pacientes uns com os outros. Ajuda-nos a suportar uns aos outros. Eu oro que nós possamos fazer tudo o que for necessário, tudo que a gente pode, para conservar, por meio da paz, a união que o Espírito tem produzido nessa igreja. Eu oro, Senhor, nessa manhã, que Deus, que é somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, haja por meio de todos nós, para que nós possamos experimentar a alegria e o prazer nessa vida, de usar nossas vidas para darmos honras e glórias a Deus. Pai, qualquer coisa que a gente faça, nós queremos usar tudo para a honra e para a glória de Deus, porque fazemos parte do seu povo e nos sentimos constrangidos com todo o seu amor por nós. Tudo isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé e vamos adorar esse Deus maravilhoso que a gente tem, e toda a honra e glória seja em nome dele. Amém.